Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BLMG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, é um fundo de galpão logístico. Este é um fundo que na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 25,48, mas atenção, esse é um fundo de base R$100. É um fundo que entregou de dividendo nos últimos 12 meses 19%, mas também isso é para quem tem o fundo na base de R$ 25,00. Quem tem esse fundo na base 100 está muito longe disso aqui, o dividendo entregue. Ele atualmente está sendo negociado a um PVP de 0,38, mas também, se ele estivesse ali na base R$100, ele seria um PVP de 0,25. Ou seja, isso aqui dá 62% de desconto, e se o seu patrimônio estivesse em R$100, esse PVP seria de 0,25, que seria 75% de desconto. Então, daqui a pouco, eu vou falar um pouco sobre essa questão de tanta diferença em relação ao patrimônio do fundo. Esse é um fundo que negocia uma média de 545 mil, ou seja, ele é fundo até com liquidez mediana, e ele vem de uma desvalorização de menos 27% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo, como eu disse, de base 100. Quando ele surge no mercado, como ele surgiu entregando muito, ou dividendo muito alto, ele estava sendo negociado na casa 108, 110, mas desde que ele veio ao mercado, ele só fez cair, né? Então ele veio ao mercado em fevereiro de 21, quando estava lá em abril de 22, o fundo já estava sendo negociado na faixa de R$80. Ele esboçou uma recuperação durante o período eleitoral de 2022. Os fundos de tijolos deram uma boa respirada nesse momento. Então esse fundo chegou ali próximo a R$90. Mas passadas as eleições, o fundo entra de novo no novo fundo. Dessa vez a R$60. E aí, isso já no ano passado, né, no início do ano passado, o fundo esboça mais uma recuperação, volta ao patamar de 60 e dessa vez ele encontra um novo fundo. Dessa vez a R$40. E aí ele fica desde o final do ano até mais ou menos próximo da data atual. Então ele ficou praticamente o ano inteiro de 2024 lateralizado próximo de R$40. E agora, com as novas quedas que estão ocorrendo no mercado, ele desaba para os atuais aí R$24, R$25. Mais abaixo aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Este é um fundo para investidor em geral, mandato renda. Ele é um fundo de tijolo por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver lá também a vacância. Esse é um fundo que conta ali com quase 14 mil cotistas e 4.200.000 cotas emitidas. O que eu fiz aqui é a base comparativa, tá? Esse é um fundo de base R$100. Hoje, os imóveis do fundo, o patrimônio do fundo está valendo R$68. Eu até trouxe um comparativo aqui com o XPPR11. O XPPR11 é um fundo da XP que a XP destruiu o valor no fundo. Ele também é um fundo que está muito depreciado, R$13, ele é um fundo de base 100. Mas também, o que ocorreu nesse fundo da XP? O patrimônio desse fundo, do XPPR, está valendo R$61. E o que aqui no XPPR eu tenho certeza e convicção. As alavancagens do fundo fizeram com que o fundo tivesse toda essa depreciação. Porque além dos imóveis hoje serem avaliados a um valor menor, o que a gestão teve que fazer para minimizar os problemas que eles geraram? A gestão teve que vender imóveis com prejuízo. Então aqui eu sei por alto, mas poxa, por enquanto a gestão já destruiu 40% do patrimônio do cotista, e aqui no BLMG, que eu saiba, não houve vendas com prejuízo, que eu saiba. Mas, poxa, tá no mesmo caminho. E, infelizmente, e aí para mim, nesse sentido, é falta de transparência da gestão, ela não explica o porquê de tanta queda. Se você olhar outros fundos de tijolos, você não vê tanta depreciação assim. Então, poxa, será que a alavancagem do fundo está fazendo com que ele caia tanto valor assim? Por que hoje ele vale tão menos os seus imóveis? Isso aqui para mim, não sei. Mas isso é, de certa maneira, deteriorando o patrimônio do cotista. Hoje esse fundo vale, então, 290 milhões e o último dividendo entregue pelo fundo foi de 50 centavos. Dentro do relatório, eles vão falar mais ou menos qual que seria a capacidade geracional do fundo, o que ele realmente tem capacidade de gerar. Vocês vão ver que talvez
o fundo tenha que reduzir os seus rendimentos mais um pouquinho. E isso é um ponto que vocês vão ver daqui a pouco. O fundo entregava muito e começou a entregar menos, tá? Continuando aqui no relatório, a gente vê o dividend yield médio do fundo. Então esse fundo veio a mercado com valor muito alto, ele estava com yield mais ou menos 0,60. Depois, para um fundo de tijolo, não é normal um yield de 0,9. Então esse fundo ficou muito tempo entregando um dividendo alto, 0,9, 1%. Depois foi subindo. Por que o dividend yield foi subindo? Porque a cotação começou a cair e não parava. Depois o dividend yield médio do fundo, ó, entre 1 e 1,20. E agora, mais recentemente, o dividendo está entre 1, mais ou menos, né? 1,20, agora até ultrapassou o 1,20. O último dividend yield do fundo está em 1,46, ao passo que o dividendo só vem diminuindo. Então, ó, dividendo de 73 centavos, depois 90 centavos para um fundo de base 100 de tijolo, isso é dividendo de fundo de papel, sabe? Só que começou a cair, ó, 80, 90, 80, 76, 66, 30, e aí 44, 45 e 50. Acredito eu, se eu não estiver enganado, ele vai voltar para esses patamares de 45 centavos, se eu não estiver enganado. E mais, para piorar, lá dentro do relatório, eles informam que eles não vão poder fazer distribuição nem em dezembro, tá? Tanto que eles não anunciaram dividendo em dezembro, e também não vão poder fazer distribuição em janeiro. Na verdade, aqui, ó, novembro eles entregam em dezembro. E dezembro eles entregam em janeiro, porque vai estar desse jeito lá dentro do relatório gerencial, tá? Então eles já não entregaram agora e não vão entregar no mês que vem. Esse ponto dele não entregar dividendos agora é em razão do que está acontecendo com muitos fundos. Agora o HCTR não anunciou dividendos, os fiagros, alguns fiagros não estão entregando também, em razão de, teoricamente, os prejuízos que o fundo carrega estão impedindo que ele faça a distribuição de dividendos. Tá bom? Isso a gente vai ver lá dentro do relatório. Mais abaixo a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então é um fundo que, pelo pouco tempo de vida dele, e ele sempre vem caindo, ele não vem com a rentabilidade muito boa desde que ele vem a mercado. Então, desde que ele vem a mercado, ó, atualmente ele está com menos 62% de rentabilidade, o CDI 45%, o IPCA 26%, o IFIX 0,82% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, com 37%. Então, nesse quesito de rentabilidade, o fundo vem sofrendo um pouco. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, além de inúmeros outros benefícios. Continuando, nós temos também a nossa planilha de controle financeiro. Essa é uma ótima planilha, um ótimo produto, com muitas funcionalidades. Adquira a planilha, porque além de tudo isso, você comprando a planilha é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, obrigado a todos vocês que contribuem aí com o canal. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, de introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis. Adquira os nossos e-books, porque além de ser um ótimo produto, baratinho, você comprando os e-books é uma forma de apoiar o canal. Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do inscrito, o Fernando, o investidor. Ele fala assim: boa noite. Dá para você atualizar a situação do BLMG11, né? O valor patrimonial está derretendo. Então, assim, ó, eu já vou até antecipar aqui nesse ponto, mas lá na outra pausa que eu faço, lá eu falo as minhas impressões a respeito do fundo e da gestão. Então, eu particularmente não sei o porquê que o valor patrimonial está derretendo. Acredito eu que seja em função da alavancagem, em função de avaliação para baixo, e em função, assim, que eu saiba aqui, por enquanto não houve venda com prejuízo. Mas, infelizmente, para mim, se você é cotista ou se interessa, né, sugiro que entre em contato com a gestão e peça esclarecimentos em relação a isso. Como aqui eu faço uns vídeos mais superficiais, eu não aprofundo tanto e eu não acompanho, né, não sei dizer a respeito desse ponto. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteira, manda uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós estamos no relatório gerencial, o relatório mais recente entregue pelo fundo.
Então aqui a gestão fala em que eles podem investir. Esse é um fundo que fez 5 emissões, tá? Ele trouxe um sócio, uma tal de Oaktree, e esse Oaktree investiu no fundo, mesmo a taxas maiores. Agora, eu não estou me recordando se outras vezes que essa Oaktree entrou no fundo, entrou a um preço menor, tá, de cotação. Pode ser que isso também tenha contribuído para o valor patrimonial diminuir. Como assim, Amu? Eu vou fazer uma conta bem besta aqui, só para vocês entenderem, tá? Vamos supor que o fundo tenha 10 cotas a R$100. Se ele tiver 10 cotas a R$100, vocês concordam que ele vai ter R$1.000 de patrimônio? Sim ou não? Sim. Aí o fundo vai e chama nova subscrição no mercado. Só que vamos supor que a cota esteja no mercado ali, ó. Agora vamos supor que a cota esteja a R$60, tá? Essas 10 novas cotas que o fundo trouxe para o patrimônio vai gerar um patrimônio de R$600. Então, o que acontece com o fundo? Agora ele tem 20 cotas. Isso aqui, ó, dá um patrimônio de R$160, ou seja, o valor por cota agora, 20 cotas a 1.600, aqui na verdade é 1.600, a cota média do fundo cai para R$80. Então, uma das justificativas que pode ter ocorrido para o patrimônio do fundo também ter depreciado, então, ó, alavancagem pode estar contribuindo para a depreciação da cota. Subscrição abaixo do valor patrimonial, ó, 100 com 60 aqui, ó, isso aqui pode derrubar a cota. Além disso, também pode ser avaliação abaixo, pode ser venda com prejuízo, enfim, né? Sinceramente, eu não sei, mas todos esses fatores aí podem estar impactando. Então, mas de toda maneira, o cotista que tem esse fundo a R$100, eu não acho que esse fundo nunca mais se recupera aos 100, sabe? Enfim, né? Esse fundo cobra de taxas, ele cobra 0,95 de administração e gestão e ainda tem performance de 20% se bater IPCA mais 6. Se eu não me engano, esse fundo consegue receber taxa de performance, tá? E aí receber performance para depredar, para depreciar o patrimônio do cotista, meu amigo, continuemos. Aqui ele fala sobre esses 50 centavos que ele distribuiu. Aí aqui o seguinte, ó, essa Oaktree se tornou sócia. Então, como tema subsequente, no mês de novembro, foi feito o aporte da Oaktree de 44 milhões. E aí, ó, o fundo era dono de 35%. Com esse novo aporte que a Oaktree colocou, o fundo agora só tem 31%. Então, a Oaktree vai se tornando sócia, aportando, para que esse dinheiro que entra no fundo ajude na alavancagem dele. Aí aqui ele explica por que o fundo não faz distribuições, não vai poder fazer nesses 2 meses, ó. Também como tema subsequente, foi publicado lá em 27 de novembro um ofício sobre distribuição do resultado dos FIIs, no qual o cálculo de lucro caixa deve ser acumulado desde a data da primeira integralização, diferente da interpretação por semestre. Com esse entendimento, para os meses de novembro e dezembro, é aquilo que eu expliquei para vocês, ó. O que ele apurou em novembro, ele paga em dezembro. O que ele apurou em dezembro, ele paga em janeiro. Então, ele já não pagou agora nesse mês. E assim, provavelmente ele não vai pagar lá em janeiro, tá? Vai ficar 2 meses sem distribuir. Isso aqui é mais um fator que deve contribuir para a cotação ficar amassada. Possivelmente o fundo não terá permissão de distribuição de dividendos, apesar de ter geração de caixa. E, portanto, fará uma consulta aos cotistas para amortizações extraordinárias. Isso é mais um ponto, tá? Que eu não comentei com vocês. Eu fui pesquisar. Outro fator, tá? Para o valor patrimonial ter caído, também pode se dar por meio de amortização. Pesquisem o fundo QAGR11. No QAGR11, nesse fundo ocorreu amortização lá. Aí, nesse fundo, ele devolveu para o cotista parte do dinheiro. Aí não é algo tão grave. Se você for observar lá, se eu não me engano, o QAGR ele é de base 60, se eu não estiver enganado. Então, ele é um fundo que o patrimônio, ele nasceu base 100, mas hoje o patrimônio é 60, mas não porque o fundo foi deteriorando o patrimônio, e sim porque ele devolveu parte para o cotista. Nesse fundo, teve um mês que ao invés desse fundo distribuir rendimento, ele distribuiu amortização, mas foi 50 centavos. Então, teoricamente, o patrimônio do fundo de 100 era para valer 99,50. Mas, enfim, aqui ele continua porque que eu acho que o dividendo deve cair para 50 centavos, tá? Antes, ó, o tema acima também tem impacto na venda do ativo Jandira, pois apesar de estarem refletidos no balanço, o resultado negativo em comparação ao custo original, para efeito de lucro caixa acumulado, pode ter uma consequência importante. Então, assim, ó, provavelmente eles venderam, pelo que eu estou vendo aqui, com prejuízo, ó, resultado negativo. Então, venderam o imóvel com prejuízo. Por fim, após o final do efeito observado em julho a outubro, houve distribuição superior ao histórico.
devido ao resultado de algumas transações que foram anunciadas. Devemos voltar ao patamar de geração recorrente de aproximadamente 45 centavos, caso seja concretizada a saída do inquilino para dezembro, que está em negociação. Haverá um pagamento de multa de 22 milhões que serão utilizados para reduzir o CRI, a dívida. No entanto, o contraponto será a ausência de renda, o que trará um impacto de menos 10 centavos na... Então, assim, pode ser que esses 45 se transformem em 35. Se até lá ele recebe a multa, mas aí ele para de receber os aluguéis, né? Enfim. Ó, esse Baker Hughes da Jandira comunicou sua intenção de rescindir o contrato. Isso faz tempo que foi anunciado. A tendência é que ele saia no final de 2025, se eu não estiver enganado. Então hoje, como é que está o imóvel, o fundo, tá? Hoje ele tem 2 imóveis que é dele, ó. O Cabreúva e o Jandira, ele é dono de 100% desses imóveis. Agora, o imóvel lá do Rio e de Extrema, ele é dono de 30 e poucos por cento. Se eu não me engano, ele era dono de 100% desses imóveis, tá? Se eu não me engano. E aí, hoje ele não é dono de tudo aí. Menos mal que aí o fundo hoje, teoricamente, ele tá controlado com as suas alavancagens. Ele tem 71 milhões de alavancagem e tem 100 milhões ali de disponibilidade, né? Os seus ativos valem 122 milhões, os ativos em sociedade 134, e aí o patrimônio líquido cai para 289 milhões. Se eu não me engano, esse fundo, quando veio a mercado, ele tinha um patrimônio ali de quase 400 milhões, 300 e poucos milhões. Por que eu falo isso? Porque ele, os seus imóveis, tudo que o fundo possuía, ele tinha 1 bi de patrimônio. Só que ele tinha, se eu não me engano, 700 milhões de alavancagem. E aí o patrimônio caía para uns 300 e poucos milhões, sabe? Então, enfim, essa queda do patrimônio aí do fundo é algo que causa estranheza e, enfim. Aqui nesse ponto, ele mostra o seguinte, que pelos próximos anos, a amortização estará próximo de 600 mil por mês, pois está em cash sweep lá das receitas do Baker Hughes. Continuando, ele mostra sobre a amortização do CRI Jandira, a performance do fundo, aqui ele vê as distribuições que ele vem fazendo, a rentabilidade. Isso aqui chega a ser hilário. Para quem continua com a cota, segundo o fundo, está tendo uma rentabilidade de 9,4%. Desculpa, mas eu discordo. Para quem tem ele na base de R$100, 9,4% de rentabilidade, não sei de onde eles tiraram essa cota, não. Tá. Aqui eles estão falando que a taxa interna de retorno desde o investimento no IPO. Aí pode ser porque no início ele distribuía muito, tá? Aí pode ser que ele teve 9,4% ao ano. Atualmente, se for ver o último ano ou recentemente, não tá mais dando isso aí, não. Aí, isso aqui chega a ser hilário. Venda teórica PL. Ainda teria 1% de lucro. Mas, poxa, como que vai vender a PL um fundo que está totalmente deteriorado? E se vender a mercado, só 7% de prejuízo? Menos 7% ao ano? Enfim, eu sou os da goiaba, né? Mas, enfim. Aqui a gente vê a DRE do fundo. Eu vou dar um zoom nessa parte e vamos calcular. O que a gente observa? As receitas vêm em linha, até que interessante, ó. Vem aumentando a receita financeira, que o fundo está tendo mais caixa. E as despesas financeiras aqui, ó, 300 mil por mês, tranquilo. Taxas do fundo aí, ó, 100 mil, 120 mil. Ele não deixa claro aqui, cadê a taxa de performance? Será que esses 400 mil aqui, ó, em 2023, será que foram esses 33 mil aqui? Enfim, ele não deixa claro se ele está cobrando performance ou não, onde ela está, tá? Então a gente vai calcular baseado só nesses 137 aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ano atual, essa taxa aqui, ó, e ver o que ela representa frente às receitas, ó. Então a gente vai pegar 1.449.000, esse valor aqui vezes 100, dividido por 30.356. Então as despesas do fundo estão ali em 4,77, isso se não tiver performance aí. Aqui abaixo ele mostra o seu balanço patrimonial, né? Vamos tentar ver aqui se a gente vê essas questões do passivo. Em dezembro de 2023, ó, o fundo tinha um valor de patrimônio de 378 milhões e um patrimônio líquido de 305 milhões. E atualmente o patrimônio líquido está em 288 milhões, né? O fato é que o valor patrimonial do fundo aqui, ó, o patrimônio líquido, vem só diminuindo, né? Enfim. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, e se você não quer ou não pode apoiar de forma financeira, né? Basta vocês apoiarem aqui de forma gratuita. Nesse vídeo você deixa o like, comenta, compartilha. Você pode se inscrever no canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente ajuda muito. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou comentar exclusivamente hoje só desse fundo.
Porque nos últimos vídeos eu tenho reforçado sobre a queda de mercado, a importância de você se manter investindo, tá? Mas aqui eu vou falar especificamente desse fundo. Comenta para nós aí se você conhece esse fundo, se você investe nele, se você acha que ele é um bom fundo, se ele perdeu os seus fundamentos, se a gestora, desculpa o linguajar, se ela está fazendo cagada ou não. Comenta aí que seu comentário é muito importante. Esse fundo, desde que ele veio a mercado, pode ver os meus vídeos lá atrás, quando esse fundo ainda estava lá nos seus 100, nos seus 80, eu já fazia vídeo sobre ele. E sempre foi preocupante para mim essa alavancagem gigantesca que o fundo possuía. Para mim, eu acho que a gestão deve ter errado pelo meio do caminho. Cabe a você, se você é cotista, se você está interessado ao fundo, entre em contato com o RI do fundo e questiona a gestora. Gestora, hoje o fundo vale 60 e poucos reais, mas esse valor perdido de 30 e poucos reais vai ser recuperado? Porque lá em fundos de papel, lá beleza, porque existe a marcação a mercado, quando ocorrer uma inversão do ciclo, meio que isso retorna. Mas eu não acho que isso pode voltar a ocorrer com esse fundo, com o XPPR. Eu acho aqui que literalmente aí houve uma destruição de patrimônio do cotista. Mas de novo, né? Se fosse um fundo que eu sou cotista, eu procuraria entender isso mais a fundo. Como eu não sou, eu vejo só de forma superficial. Mas me causa estranheza a depreciação que ele vem fazendo no patrimônio dos cotistas, né? Então eu não tenho interesse de ter, desde o início, com essa alavancagem muito, muito elevada. Eu já ficava um pouco preocupado. Cada vez mais vem se mostrando aí que eu acho que foi um movimento ruim, a gestora fez um mau trabalho no fundo. Mas eu falando negativamente a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim. E nem que você deva ter ou vender. Isso não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e ele fala sobre a diversificação das receitas, que não é tão diversificado. O fundo possui 83% dos seus contratos de forma atípica. E aí, outra coisa para mim que falta transparência e gestão é falar o quanto cada inquilino representa para o fundo. Ele tem poucos inquilinos, então ele tem concentração de imóveis, concentração de inquilinos. Um inquilino, se ele sair, pode representar muito para o fundo, tá? Vocês vão ver daqui a pouco o seguinte, ó. Esse fundo, teoricamente, ele só tem 3 imóveis porque um está em construção. Então a gente vê o seguinte, os imóveis que ele possui são 4, mas estão em São Paulo, Minas e Rio. Então Rio 52%, Minas 31% e São Paulo 17%. Continuando aqui, vamos ver o tamanho dos imóveis daqui a pouco. Os vencimentos vão vencer só para 2028, 5,6 anos o prazo médio dos contratos. Quando tem renovatórias, agosto, novembro e dezembro, as renovatórias se dão pelo IPCA, o fundo se encontra 100% ocupado. E aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Esse imóvel aqui, PME Log Rio, aparentemente, ele tá para via varejo, 100% locado, né? Um único inquilino. E ele é grande, 145 mil metros quadrados. Esse outro imóvel, ó, da FITI, também é grande, está 100% locado. Esse fundo tinha, ao invés desse aqui, ele tinha um outro imóvel aqui, ó. Que ele era locado para Toyota e para uma outra empresa que eu não me engano. E eu acho que eles fizeram venda desse imóvel, tá? E talvez tenha sido esse imóvel que causou prejuízo para o fundo, acho eu. Aí, o imóvel de Jandira, que acho que só tem a General Electric aqui, é um imóvel pequenininho, ó. Tanto que se eles saírem, não vai impactar tanto assim para o fundo. Ele é um imóvel relativamente pequeno, sabe? Mas não fica claro aqui se existem outros inquilinos nos imóveis. Então é um fundo seguinte, se realmente só for um inquilino aqui e um inquilino aqui, e se, assim, pode ser que nunca saiam, mas se os inquilinos deixarem os imóveis, imagina o quanto que não vai impactar o fundo. Lá no caso do TRBL, imagina o que o imóvel lá dos Correios está fazendo o TRBL sofrer. Então aqui pode acontecer coisas nesse sentido, sabe? E aqui o imóvel que você vai ver que não tem nada por enquanto, ó, é um imóvel que está sendo construído lá em Cabreúva. Continuando aqui, a gente vê um pouco dos imóveis. É o do Rio, o de Extrema, o de Jandira, que é o da Baker Hughes, e o que está sendo construído lá, ó, em Cabreúva. Acho que vai ser construído aqui, nessa área aqui, ó. Essa parte que acho que é a parte do fundo. Que aparentemente já tem um galpão aqui, mas não, acho que o fundo é dono dessa parte aqui, ó.
que aqui é estrada, que vem por aqui, né? Deve fazer parte desses mesmos módulos aqui, deve ser como se fosse um condomínio logístico, né? Mais abaixo ele fala um pouco da estrutura, como é que tá funcionando hoje. O fundo tem como sócios, né? Ele vendeu parte, se eu não me engano, aquele imóvel que ele vendeu para o GGRC e recebeu cotas do GGRC e tem a Octree como sócio do fundo, né? Então, hoje, 35% daqueles imóveis aqui, ó, 35% é do fundo, o GGRC tem mais 35% e a Octree tem mais 29%. E esses dois aqui são 100% do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.